Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Vamos ficar de pé. Sejam todos muito bem-vindos a mais um domingo para juntos aqui nós celebrarmos ao nosso Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 146 para fazermos a leitura da palavra de Deus como introdução a este culto. Salmo 146. Você pode acompanhar a leitura através da sua Bíblia ou através do telão projetado. Faremos a leitura na versão NA, né? Sempre importante, essa é a versão que nós usamos aqui para que os irmãos possam acompanhar a leitura. Nos diz assim o texto sagrado: Aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Convido você para juntos nós orarmos e que Deus esteja nos conduzindo nesse momento aqui, quando viemos para lhe prestar culto, que a gente possa oferecer um culto que possa chegar diante dele como aroma suave e agradável. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te bendizemos nesta noite. Te damos graças, ó meu Senhor, pela sua misericórdia e pela sua bondade para conosco. Obrigado por mais um domingo, quando estamos aqui na sua casa para juntos, reconhecendo, Senhor, a tua soberania, a tua majestade, reconhecendo, Senhor, o teu poder, ó Deus, reconhecendo a tua bondade, Senhor, reconhecendo os teus feitos poderosos. Estamos aqui, Senhor, para te exaltar, cultuar ao Senhor, entendendo que somente o Senhor é digno de ser adorado. Precisamos do Senhor. Reconhecemos as nossas limitações, as nossas falhas, e precisamos do Senhor para que nos ajude nesta noite. Senhor, nos ajude de maneira que tudo que a gente ofereça aqui possa chegar diante do Senhor como um aroma suave. Que o Senhor receba o nosso culto, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Que o Senhor ministre as nossas vidas, que nesta noite a tua palavra seja pregada e venha ao encontro do coração de cada um, trazendo entendimento, compreensão. Que seja uma noite de libertação, de cura, de salvação.
que o teu Espírito opere poderosamente em cada um de nós. Oramos pela vida do nosso querido pastor Samuel, ó Deus, o teu filho que está sob os teus cuidados. Obrigado pela vida deste homem, obrigado, ó Deus, pelo que ele tem sido, e cremos, Pai, que o Senhor fará a sua vontade na vida dele. A nossa oração é para que o Senhor restaure, para que o Senhor visite ali naquele leito, e que o Senhor opere mais um milagre em sua vida. Continua conosco, nos abençoa, Pai, nesta noite, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos dando continuidade ao culto que nós começamos a prestar ao nosso Senhor desde quando nós acordamos. A vida daquele que conhece o Deus de toda a salvação e de toda a glória, ela é um culto constante ao Senhor. Queridos, lembrando-nos dessa situação que o pastor Hélio começou a orar, que o pastor Hélio orou, a gente lembra que muitos de nós passamos por desertos na nossa vida. O deserto, na experiência bíblica, simboliza um momento de escassez, um momento de solidão, um momento de provação e até de tentação. Simboliza o momento onde os recursos humanos, eles se esgotam. Eles se esgotam por completo e até somos confrontados na nossa fragilidade. Mas o deserto é o lugar onde Deus se revela como o caminho. O nosso Deus, ele não aponta atalhos, ele nos dá a direção. No deserto, muitas vezes, ele não só aponta o caminho, ele se faz o caminho para nós. Senhor, nós cremos que o Senhor está aqui movendo entre nós, tocando corações, tocando almas, tocando vidas. Muitos entraram hoje aqui sedentos de uma cura física, mas muitos entraram sedentos de uma cura espiritual, emocional. Estão sim passando por desertos. O deserto está na agenda do Senhor para nós, e bem sabemos disso. Mas independentemente do deserto que cada um de nós aqui está enfrentando, nós queremos nos curvar diante do Todo-Poderoso. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando
lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Sim, nós podemos descansar. Este é o nosso Deus, aquele que não somente aponta, mas que é o caminho. Nós podemos descansar porque não há deserto vazio demais, não há escuridão profunda demais para aquele que nos guia, que nos ilumina, que nos protege, que nos direciona, não somente hoje, amanhã, mas em toda a nossa jornada aqui. Com Ele, tudo é diferente. Aleluia! Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso deste amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto estar, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso deste
agora que perto estás. Tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Para sempre. Para sempre. Para Aleluia, glória a Deus. Queremos estar contigo, nosso Senhor Jesus, para todo sempre. E invocar, clamar o teu nome continuadamente. Porque nós sabemos que acima de todo medo, acima de toda ansiedade, acima de toda dor, acima de toda aflição, acima de toda escravidão, há um nome que é sobre todo nome. Há um nome que permanece firme. O nome diante do qual toda escuridão perde o espaço. Porque onde Jesus está, existe luz. Onde Ele está, a vida floresce. É por isso que nós clamamos o teu nome. Clamar o nome de Jesus é reconhecer a autoridade, a força plena e ilimitada do nosso Deus. Ilimitada. É reconhecer que neste nome há autoridade, consolo, paz, vida e libertação. Clamemos, pois, o nome de Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, autoridade neste nome. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero Declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo,
dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sob a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é Declare, declare pelas ruas. A igreja. o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Outra vez, declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o coração do Evangelho é comunhão restaurada. E este nome, que está acima de todo nome, nos proporcionou esta comunhão restaurada. Em Cristo nós temos perdão. E sabe o que Deus tem ministrado ao meu coração ultimamente? É que perdão não é só sermos livres da punição eterna. Não. Perdão é ser trazido para perto, é estar próximos, é estarmos restaurados para um relacionamento de amor. Você pode baixar a sua cabeça por alguns instantes, fechar os seus olhos. Pensa nisso. Este nome poderoso, este nome que está acima de todo nome, Ele proporcionou a você vida nova, como nós cantamos aqui. Restauração de um relacionamento quebrado lá no Éden. Mas que este nome trouxe cura e restauração. Se Ele pagou o preço, nós não precisamos viver mais como quem está em dívida. Se Ele lavou a nossa mente, o nosso coração, nós não precisamos
precisamos aceitar mais pensamentos de condenação sobre nós. Se Ele restaurou a nossa comunhão, nós não precisamos mais fugir da presença de Deus. Se Ele está no trono, soberano, reinando para todo sempre, nós podemos atravessar todo e qualquer deserto sem perder a esperança. Graças, graças nós te damos, Pai. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó
mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Glória ao nosso Redentor. Aleluia. Amém. Os irmãos podem se sentar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Que bom, irmãos, estarmos aqui nesse tempo tão precioso, adorando ao Senhor. Irmãos, é sempre uma alegria para nós, um prazer muito grande receber os irmãos e amigos para juntos cultuarmos ao Senhor. Você que nos dá a honra nesta noite de estar aqui nos visitando e juntamente conosco cultuando ao Senhor, eu queria que você ficasse de pé. Gostaríamos de conhecer os irmãos e amigos que nos visitam nesta noite. Você que está nos visitando, por favor, fique de pé. Que alegria, irmãos. Eu peço que os irmãos mais próximos, por gentileza, cumprimente os nossos irmãos. São muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Uma alegria para nós recebê-los aqui nesta noite. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Amém. Ainda nessa mesma dinâmica de adoração, a igreja tem agora a oportunidade, com entendimento, com compreensão. Esse é o momento da igreja de dedicação de dízimos e ofertas. Ao som de mais uma canção, a igreja tem essa oportunidade para, com alegria no seu coração, dedicar o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor dos senhores, te entregamos nosso viver.
Antes de chamar as nossas crianças, eu queria... Cadê irmão Juarez? Está aí? Irmão Juarez? É aqui, irmão Juarez. Irmão Juarez, quinta-feira vai fazer uma cirurgia. E a gente queria orar por ele. E também queria chamar aqui aquele que Deus vai usar também no processo para a cirurgia. Cadê ele? Está aí, Samuel? Vem cá, Samuel. Vamos orar pelos nossos irmãos, né? Para que Deus mais uma vez use esta criatura do Senhor, toda a sua equipe com excelência. Vamos para cá. Tá tranquilo, irmão Juarez? Amém, né? Tu tá tranquilo, Samuel? E não fique não, viu? Esperando o Senhor, já deu tudo certo, né? Então vamos orar, vamos orar. Isso, né? O Senhor vai usar mais uma vez as mãos dele. Pai, nós te apresentamos a vida dos nossos irmãos. Como já oramos pela vida do nosso pastor Samuel, oramos pelo coração da sua esposa Fátima, para que o Senhor traga paz ao seu coração em meio a essa situação. Cremos que o Senhor está no controle e que a tua vontade prevalecerá. E oramos, Pai, nesse instante pela vida do nosso irmão Juarez, que quinta-feira estará se submetendo a uma cirurgia, e que o nosso irmão Samuel será quem o Senhor vai usar juntamente com toda a sua equipe. Nós oramos para que o Senhor conduza tudo, que não seja Samuel, mas o Senhor através de suas mãos, fazendo esse procedimento cirúrgico, e que tudo seja feito, Senhor, para a glória do teu nome, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum problema. Nós oramos para que o Senhor se faça presente, conduzindo cada detalhe nesse procedimento. Oro pelo irmão Juarez, irmã Eliane, as meninas, toda a família, para que descansem no Senhor, e sabendo que o irmão Juarez está nas melhores mãos, que é nas mãos do Senhor. O Senhor que tem cuidado, é o Senhor que estará ali conduzindo todo esse tempo. Então nós abençoamos o irmão Juarez, para que o Senhor continue trazendo paz ao seu coração, e abençoando a vida de Samuel, para que o Senhor dê a ele destreza, sabedoria, que tudo que seja feito seja segundo a direção do Senhor. Nós abençoamos a vida dos nossos irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe, irmão Juarez, abençoe Samuel, Deus abençoe a vida de vocês. Nossas crianças, vamos lá? Gênesis. Cadê? Quem começa? Letícia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Senhor, nós te apresentamos as nossas crianças, cada uma delas, Pai, nesse tempo,
para que esse seja um tempo muito precioso de ensinamento, de discipulado, onde a tua palavra será ministrada a cada uma delas. Oramos para que esse ensino continue no lar. Nós oramos pelas famílias aqui de cada criança, para que os pais tenham essa compreensão de que isso precisa ser feito no dia a dia, no lar, na casa, na família. Nós oramos, Pai, para que o Senhor continue guardando e protegendo as nossas crianças. Abençoa o ministério. Ó Deus, desperta cada vez mais voluntários para se dedicarem, se empenharem, servindo, ó Deus, nesse tão precioso ministério. Nós oramos pelas nossas crianças e abençoamos a aula de hoje, em nome de Jesus. Amém. Antes de passar a palavra para o Maurício, eu queria só... cadê o Luca? Nós temos um aviso sobre o nosso acampamento de adolescentes e jovens. Então eu quero chamar aqui à frente o Luca e Leandro, só vocês dois. Boa noite, igreja, graça e paz. Muito bem, nós estamos nos aproximando do período de carnaval e nós temos uma atividade extremamente importante para a gente sair desse período, que é o nosso acampamento de carnaval, não no carnaval. E esse acampamento ele vai contemplar os nossos jovens e também os nossos adolescentes. Está aqui no cartaz, nós temos a data, tá bom? Vai começar na sexta-feira, dia 13, tá bom? E o acampamento é de sexta a terça, que acontecerá de duas maneiras. Sexta, sábado e domingo, nós teremos o acampamento com os teens, com os nossos adolescentes. No domingo, tarde e noite, segunda e terça, teremos o nosso acampamento com os jovens. Pessoal, um conselho, tá, para os pais dos adolescentes: inscrevam logo os filhos de vocês. Inscrevam logo os filhos de vocês. Ano passado não deu para quem quis. Ficou gente indo atrás, não tinha mais vaga, então corram atrás, façam as inscrições e não percam essa oportunidade. A nossa igreja passou tanto tempo sem ministério de adolescentes, e agora que a gente tem um ministério coeso, bonito, bem construído, trabalhado para os adolescentes, aí não vão participar, rapaz. Então inscrevam os adolescentes, eles vão amar e tenho certeza que serão muito abençoados nesse acampamento, viu? E os jovens também, né, Luca? A galera tá devendo, né? Um momento de reflexão, um momento de interação, tanto para jovens como para adolescentes. As vagas são limitadas. Se você quiser informações, pode falar comigo, com Leandro, com Letícia, com Ingrid, com Gabriel. E nos grupos da igreja já tem os formulários, temos um vídeo e temos imagens do local, tá bom? Vai acontecer lá em Missão Velha, no sítio Veneza. Então, um lugar muito bonito, e eu acredito que vai ser um evento muito bom, abençoado por Deus. Obrigado, pastor. Um detalhe, né, Luca e Leandro, a dos teens é de 12 a 17, né? 12 a 17, e dos jovens é 17 até 30 mais? Ok. Então os interessados em participar, procurem os meninos após o culto, tá bom? Temos outros avisos, mas os faremos após a ministração da palavra. Hoje será com o nosso irmão Maurício. Senhor, eu quero te apresentar a vida de Maurício. O Senhor venha usá-lo nesta noite com a tua graça, com a tua sabedoria, de maneira que ele apresente a tua palavra com fidelidade, segundo a sua vontade.
e que esta palavra chegue ao coração da tua igreja, do teu povo, e que o Senhor opere a partir desta palavra. Nós abençoamos a igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, som? Bem. Boa noite a todos os irmãos. Graça e paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Tudo na paz? Amém, glória a Deus. Vamos então estar ministrando essa noite a palavra de Deus. Eu quero já lhe convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Então vamos abrir a Bíblia. Você pode abrir sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Nesse início de ano é comum nós falarmos de alguns conselhos importantes e necessários para que a igreja reflita ao longo de todo o ano e assim coloque como objetivo, como um alvo a ser alcançado. E hoje eu quero meditar com os irmãos nessa carta tão importante, Então, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 5. Então, Filipenses 4, a partir do versículo 5. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra: que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. E o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Meus irmãos, é possível que você já tenha escutado ou até mesmo dito algumas das expressões que eu vou citar aqui, relacionado a alguém que você conhece, alguém que você convive, tá? Veja só. Ao receber uma reclamação simples no trabalho, ele
perdeu a cabeça e começou a falar alto com os colegas, a gritar com os colegas. Já ouviu isso? Ou já viu esse tipo de cena? Vamos ver outro. Ao discutir com o marido, ela ficou fora de si e tomou decisões das quais se arrependeu depois. Ou talvez você já tenha ouvido ou visto esse tipo de situação. No encontro entre amigos, ele passou dos limites com as brincadeiras e deixou o clima constrangedor. Ou talvez você tenha visto esse tipo de situação quando ele começa a falar mal dos outros, não tem freio, e expõe até o que não deveria. Ou talvez ele age por impulso e aceita convite sem pensar nas consequências. Essa aqui eu acredito que talvez você já tenha visto, ou já tenha comentado, ou já tenha até realizado. Ao entrar no shopping, ele compra por impulso e só percebe o exagero quando chega a fatura do cartão de crédito. Alguém se identificou com isso? Outro, sem rotina e sem descanso, ele vive de excessos e o corpo começa a dar sinais de desgaste. Ou talvez essa situação, ele vive atrasado e falta compromissos importantes. E talvez essa, seja a realidade de alguns ou de outras pessoas que a gente conhece. Ele passa horas nas redes sociais, mas diz que não tem tempo para orar e para ler a Bíblia. Se identificaram com esses tipos de situação que talvez vocês já tenham visto, vocês já tenham comentado, ou talvez até mesmo vivido? Situações assim, meus irmãos, expõem uma dura realidade do mundo que atravessa os séculos, o desequilíbrio em diversos aspectos da vida. Vejam só, desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano constantemente está balançando entre limites e excessos, medida e desmedida, em busca de uma única coisa: a satisfação interior. No início tudo era harmonioso, tudo era equilibrado, mas a partir do pecado, tudo se desestabilizou. Aquilo que era equilíbrio virou desequilíbrio. Aquilo que era organizado ficou desorganizado. Aquilo que era pleno tornou-se vazio dentro do homem. Esses excessos, eles têm acarretado na destruição de milhares de vidas que se perdem hoje nas drogas, nas bebedeiras, divórcios, violência, imoralidade sexual e homicídios. Isso é tão antigo, meus irmãos, que os filósofos já comentavam sobre isso e já estudavam esse tipo de comportamento nos seres humanos. Aristóteles, por exemplo, ele, ao estudar esse fato, ele afirma que o desequilíbrio, ele é um sinal de uma alma quebrada, de uma alma desorientada, que está em constante conflito interno, incapaz de alcançar satisfação interior. E na sociedade contemporânea, que é marcada pelo consumo, é marcada pela aceleração do tempo e pela superexposição, os excessos se tornam quase que normativos. Excesso de informação, excesso de atividades no trabalho, de estímulos, de opiniões. No entanto, apesar de tantos excessos, esse acúmulo não gera plenitude, não gera satisfação, mas gera esgotamento e um vazio que constantemente aumenta e faz com que as pessoas, numa corrida desenfreada, em busca de satisfação, experimentem todo tipo de prazer. A falta de equilíbrio manifesta-se em ansiedade,
em relações superficiais e decisões impulsivas. O indivíduo perde a medida, não por ignorância, não por isso, mas porque ele está sempre em busca de um modo de vida que valoriza o sempre mais. Em meio a este contexto, meus queridos, é possível encontrar respostas para essa constante busca do ser humano nas Escrituras. Eu quero meditar com os irmãos sobre isso a partir dessas recomendações valiosas que estão na Epístola aos Filipenses, que nós acabamos de ler e que nos orientam com relação a esse entendimento. Essa epístola, escrita pelo apóstolo Paulo durante o seu encarceramento em Roma, revela uma espiritualidade amadurecida no sofrimento e uma fé que não depende da ausência de aflições para florescer. É notável, meus queridos, ao ler a carta de Filipenses, que fala sobre alegria, que fala sobre satisfação, que fala sobre estar contente com aquilo que se tem, que fala sobre o alcance da paz que excede todo entendimento. É notável saber que essas palavras e esses ensinamentos foram escritos por alguém que estava encarcerado, aguardando ser morto. Essa verdade, essa realidade da carta revela o coração da vida cristã. Uma existência ancorada não nas circunstâncias, mas na suficiência de Cristo. Foi isso que Paulo mostrou ao escrever sobre isso. Mesmo em uma situação difícil, dura, mas ele consegue escrever sobre a paz e sobre a alegria e sobre estar contente e satisfeito, porque não eram as circunstâncias que o sustentavam, mas era Cristo. Ele era pleno em Cristo e suficiente em Cristo. E essa é a verdade revelada nas linhas escritas da carta aos Filipenses. E é nesse contexto maravilhoso dos escritos de Paulo que emerge essa exortação que está no versículo 5 que nós lemos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. A moderação aqui, ela não é apresentada como uma virtude abstrata, mas como uma resposta prática à proximidade do Senhor e à confiança na sua soberania. Esse termo moderação, ele vem do original em grego, epieikas. E esse conceito que ele é rico e difícil de ser explicado em uma só palavra, né? Porque significa gentileza, brandura, clemência, razoabilidade, espírito manso. Nos dá uma ideia de que essa palavra carrega a ideia, carrega o significado de gentileza equilibrada, mansidão sensata, disposição ponderada diante das pessoas e das circunstâncias. Não fala de ser fraco, mas fala de um autocontrole gracioso, que renuncia aos excessos do ego e à rigidez do espírito. Moderação fala de equilíbrio, autocontrole diante daquilo que o seu corpo pede ou o que se coloca diante de você, diante do que o seu ego muitas vezes requer, ou diante do que o seu espírito te inclina muitas vezes.
autocontrole, equilíbrio, moderação fala sobre isso. E é uma recomendação de Paulo para nós. Ele não fala aqui a quem não conhece a Cristo, ele fala à igreja, ele fala àqueles que já estão convertidos em Cristo. E essa mesma recomendação, ela se dá também e é importante para nós hoje em dia. Veja que esse comportamento é o mesmo comportamento que nós podemos encontrar em Jesus Cristo. William Barclay, ele diz que essa expressão epiekes fala sobre a capacidade de ceder, de renunciar, quando se tem o direito de insistir. Uma virtude cristológica. Se não vejamos, o que é que está escrito lá em Filipenses 2:6? Que Cristo, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele tinha o direito de renunciar, mas ele não renunciou por uma obra maior, em obediência a Deus. John MacArthur, ele afirma que essa expressão aponta a uma disposição do coração que se recusa a ser dominado por ira, vingança ou rigidez, mesmo em contextos de injustiça. Então, moderação requer autocontrole e uma renúncia consciente em favor do que é verdadeiro e justo. Quantos convites nós não recebemos, ou quantas circunstâncias e situações se colocam diante de nós, nos convidando a pecar, nos convidando a desobedecer ao Senhor, nos convidando a fazer algo de errado. E a moderação entra aí. A condição, capacidade de você ter autocontrole e resistir às tentações, mesmo quando a tua carne e o teu corpo te inclinam para aquilo. É a condição de você conseguir controlar a sua língua quando vem aquela coceirinha de falar do irmão. É o controle que te faz, muitas vezes, pensar e refletir antes de tomar uma atitude. É o autocontrole que muitas vezes te faz avaliar com sabedoria se aquele investimento ou se aquilo em que você vai gastar o seu dinheiro vale a pena ou não. A moderação, ela te faz ser sábio na relação familiar, no casamento. Quando muitas vezes você tem aquele impulso de responder ao seu cônjuge ou de feri-lo de uma forma que só os cônjuges sabem ferir um ao outro. E você sabe, né? A gente que é casado muitas vezes sabe, né, o que fere o nosso cônjuge, e às vezes em alguns momentos a gente fala exatamente o que fere a ele. Mas a moderação nos faz ter esse controle do espírito, esse controle que nos faz pensar e dizer: isso edifica, vale a pena, é necessário. O apóstolo Paulo nos chama a ser moderados. E ele ainda continua com a sua recomendação, dizendo que essa moderação deve ser um comportamento nosso da igreja, que deve ser conhecido por todos os homens. A moderação deve ser algo visível, reconhecida por todos, perceptível através de uma vida coerente, cuja conduta fala sozinha. O que
que as pessoas, ao verem você, elas comentam? O que as pessoas que estão lá no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, aqui na igreja, ao verem o seu comportamento, a sua conduta, o que será que eles estão comentando? Será que eles estão comentando como você é moderado na palavra, é moderado no seu agir, é moderado na forma de se relacionar? Ou será que eles estão citando algumas das expressões que eu falei aqui no começo? Paulo nos chama a essa responsabilidade. E sabe por quê? É importante que a gente reflita sobre isso e que a gente entenda e incorpore essa realidade, né? Porque ele continua dizendo e falando o seguinte: perto está o Senhor. A vossa moderação seja conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. E há aqui nessa expressão de Paulo uma ambiguidade intencional, porque se refere tanto a algo escatológico, que se refere à vinda de Cristo, quanto à presença constante dele junto a seu povo. Ambas as leituras, ambas as avaliações, elas são verdadeiras e complementares. Do ponto de vista escatológico, ele lembra que a nossa história, a nossa vida, ela caminha para o encontro com o Senhor. A consciência que Cristo está às portas, ela relativiza conflitos, esvazia vinganças, modera as paixões. Será que quando você age, quando você fala, você se lembra que você em breve irá se encontrar com o Senhor? E o que será que Ele vai falar a respeito de você? O que será que Ele vai comentar a respeito da sua vida, da sua conduta? Em casa, no trabalho, aonde você estiver, na igreja. Lembrar que o Senhor está perto e que nós vamos nos encontrar com Ele, nos faz ter um coração cheio de temor, e deve nos levar a esse temor, para que a gente possa sim ponderar naquilo que nós fazemos. Mas ao mesmo tempo há uma dimensão imediata dessa expressão, porque o Senhor está perto agora, o Senhor está conosco. O Salmo 145, versículo 18 diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam. A presença do Cristo ressuscitado sustenta o coração manso. Cristo está conosco sempre, cada dia, a cada instante. E isso também é reconfortador, porque nos mostra que, apesar de ser difícil andar com moderação, nós podemos contar com o auxílio de nosso Jesus, que constantemente está conosco. A moderação não é possível apenas por esforço humano, é muito difícil, mas pela certeza de que não estamos sós, e de que Cristo caminha conosco, e de que nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, que nos auxilia, que nos fortalece e que nos conduz. Amém? Você pode dizer um amém por isso? O Espírito Santo está aí, no seu interior, moldando a sua vida e o seu caráter. E embora seja muito difícil em diversas circunstâncias, mas Ele está lá, fortalecendo e conduzindo o seu povo. Foi assim que Ele fez com Paulo. Por isso que Paulo, cheio do Espírito, escreve essas palavras tão maravilhosas e tão ricas em meio à prisão. Mas veja, o apóstolo nos recomenda sobre a moderação, e ele vai desenvolvendo esse tema a partir de algumas aplicações. Os versículos que nós lemos e as recomendações que estão aí em Filipenses 4, aparentemente são recomendações isoladas, mas na verdade elas estão ali de forma integrada,
Martin Lloyd Jones, inclusive, fala sobre isso no seu comentário sobre Filipenses. Ele diz que, aparentemente, o que está sendo colocado ali de forma isolada, na verdade, está relacionada, as recomendações de Paulo, todas estão relacionadas, integradas numa linha de raciocínio lógico. Se não, vejamos. Paulo, ao falar sobre moderação, ele começa a desenvolver uma espiritualidade integrada a partir do versículo 6. De maneira, nos mostrando e comentando sobre a moderação que governa o sentir, o pensar e o viver. A moderação no sentir começa a ser falada a partir do versículo 6. O que está aí no versículo 6? Né? Ele vai nos falando, ele nos diz o seguinte: não fiquem preocupados com coisa alguma. Em outras versões existe a palavra ansioso. Não fiquem ansiosos. Martin Lloyd Jones diz também que o desequilíbrio na alma gera ansiedade. E Paulo vai direto na sequência, falando sobre isso, falando sobre ansiedade. Ele diz: não andeis ansiosos, não fiquem preocupados com coisa alguma. Ansiedade aqui é tratada como um estado interior que necessita ser confrontado através da fé. Esse verbo, o original no grego, merinao, significa dividir a mente, puxar em direções opostas. Ansiedade é aquilo que divide o coração, que puxa o coração e a mente em direções opostas, que dilui a confiança, que impede o descanso espiritual. E essa moderação no sentir, ela não consiste na negação de dificuldades da vida, porque nós vamos enfrentar dificuldades sim. Enquanto estivermos neste mundo, debaixo do sol, vamos enfrentar lutas e dificuldades. Mas essa moderação no sentir, ela significa a recusa em permitir que essas dificuldades governem o nosso interior. Jesus, ele fala sobre isso lá em Mateus capítulo 6, quando ele diz: não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. E aí ele vai discorrendo aquele discurso maravilhoso, né? Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Se Deus alimenta as aves e veste os lírios, será que não alimentará vocês? Será que não vestirá vocês? Será que o nosso Deus, que cuida de nós, que nos resgatou, que nos ama, está constantemente sustentando a nossa vida, não cuidará do nosso dia de amanhã? Então, por que nos afligimos? Por que nos afligimos? Paulo, ele confirma isso e ele segue o seu ensinamento dizendo: olha, não andeis ansiosos, em tudo sejam conhecidas diante de Deus o quê? Os pedidos, seus pedidos, suas necessidades. O que é que está doendo aí dentro? O que é que está te afligindo aí dentro? Ao invés de deixar isso dividir seu coração, coloque aos pés do Senhor, coloque diante dele. É o que Paulo recomenda. Olha, coloque diante de Deus seus pedidos, através de orações, de súplicas, com ações de graças, lembrando de agradecer, porque Ele tem sido fiel, Ele tem sustentado, Ele tem cuidado de nós. Por que então se angustiar? Por que então andar ansioso? A oração aparece aqui como disciplina central do equilíbrio emocional cristão. Orar é transferir o peso do controle das circunstâncias para aquele que governa todas as coisas.
Está pesado? Está doendo? Está difícil de levar? Leve esse peso e coloque diante daquele que governa todas as coisas. Leve a sua angústia e coloque diante daquele que é soberano sobre tudo. Leve a sua dor e coloque diante daquele que é capaz de enxugar todas as lágrimas. Nosso Deus, nosso Deus. Karl Barth, ele escreve que orar é o mais concreto ato de confiança, pois reconhece que Deus é Deus e nós não somos. A moderação no sentir nasce quando a alma aprende a entregar e não a reter. Entregue diante do Senhor, coloque diante dele. E sabe o que é que nós receberemos quando a gente fizer isso? Sabe o que é que nós vamos receber? O apóstolo continua aqui no versículo 7. Ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ao colocar diante de Deus as nossas angústias, dores e pesos, nós recebemos a paz que guarda nosso coração. E é interessante quando nós analisamos a expressão original em grego, guardará, porque é uma expressão utilizada no contexto militar, relacionada a sentinelas que ficavam em frente aos quartéis guardando dos inimigos. A paz de Deus não é apenas um sentimento, mas uma força ativa que vigia o coração e a mente. Agostinho expressou essa realidade ao afirmar: o coração inquieto só encontra repouso quando descansa em Deus. A moderação no sentir é assim o fruto de uma vida de oração contínua, na qual a ansiedade é substituída por confiança e o medo é substituído por paz que vem do alto. E essa paz guarda seu coração e guarda a sua mente. Confie no Deus que você serve. Não fique angustiado. Não permita que a ansiedade dilua o seu coração e a sua confiança. Amém? Mas Paulo continua construindo esse conteúdo a respeito de moderação. Então ele nos falou sobre a necessidade, nos falou que essa moderação ela é vivenciada no sentir, de forma muito direta. Ele fala sobre ansiedade, e aí ele vai no versículo 8 falar sobre a moderação no pensar, a disciplina da mente cristã. Porque veja, se o coração necessita ser guardado, a nossa mente necessita ser educada. E Paulo ele conduz os seus leitores a uma reflexão sobre esse conteúdo especial. O que deve estar na mente do cristão? O que deve estar aqui na nossa mente? O que deve habitar aqui, né? E ele então nos dá uma relação maravilhosa. Ele fala tudo o que é verdadeiro, o que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Veja que o apóstolo Paulo ele vai falando do que deve estar contido no nosso coração. E ele não fala de coisas ocasionais. Ele não fala, olha, ocasionalmente esteja na sua mente aquilo que é de boa fama, né? Aquilo que é verdadeiro, que é puro. Não é ocasionalmente, mas ele fala no sentido de uma disciplina. Ele fala no sentido de que a moderação no pensar exige seleção, discernimento e vigilância.
seleção, discernimento e vigilância. Significa que você tem que selecionar aquilo que você lê, que você assiste. Significa que você tem que discernir sobre aquilo que você está assimilando, edificará a sua mente. Significa que você deve ter cuidado com aquilo que habita no seu pensar, com aquilo que está na sua mente. Paulo ensina que a mente cristã não pode ser neutra. Ela tem que ser formada por aquilo que Deus contempla. Martinho Lutero observou, de uma forma muito interessante o seguinte: nós não podemos impedir que pensamentos maus surjam na nossa mente, mas somos responsáveis por não lhes dar abrigo. Pensar com moderação é escolher o que permanece. Jonathan Edwards afirmava que os afetos santos nascem de pensamentos santos. Uma mente disciplinada gera um coração equilibrado. Em um mundo saturado de informações, meus queridos, de imagens, de discursos extremos, ter moderação no pensar é um ato de resistência espiritual e fidelidade a Deus. E aí eu quero lhe perguntar: o que tem habitado na sua mente? O que tem ocupado lugar no seu pensamento? O que você tem escolhido para ler, para assistir? Edifica? Louva ao Senhor? Glorifica ao Senhor? É sinal de moderação? Então, o apóstolo Paulo, ele vai construindo isso. Mas ele continua. E ele segue falando a partir do versículo 10, Ele fala de um testemunho pessoal. Ele fala de fartura, fala de escassez, fala de abundância, fala de necessidade. E ele declara lá no versículo 11: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi. Olha que interessante, porque ele não nasceu com aquilo, mas ele foi desenvolvendo esse contentamento. Certamente Deus o ensinou e forjou esse contentamento no seu coração a partir de várias circunstâncias que ele mesmo enfrentou. Então entenda que muitas vezes, quando você enfrenta situações difíceis, lutas, escassez, muitas vezes é porque Deus ali está tratando o teu coração, meu querido, e Ele quer moldar o seu caráter, e Ele quer lhe ensinar alguma coisa fundamental. Ele quer te ensinar que mesmo quando existe escassez, que mesmo em momentos difíceis, Ele é suficiente. A graça dele nos basta. E Ele é aquilo que realmente é tudo aquilo que precisamos. A palavra original usada em contente, era um termo usado também na filosofia estoica que indicava autossuficiência, Mas veja que Paulo, ele subverte esse conceito. Que interessante, ele usa a mesma palavra que os estoicos usavam quando falavam sobre serem autossuficientes. Ele subverte esse conceito, falando que a sua suficiência não está em si mesmo, mas em Cristo. A moderação no viver, meus amados, não é indiferença fria diante da vida, mas confiança calorosa em Deus. Esperança calorosa em Deus.
Hebreus 13, 5. Se puder colocar aí, Germano. Diz o seguinte, Hebreus 13 e 5. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Né? Contentem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse, o quê? De maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Contentem-se com aquilo que você tem. Contentamento em Cristo. Contentamento com aquilo que você tem hoje. Contentamento com aquilo que Deus te deu. Contentamento com aquilo, né, que você está vivendo agora. Sem reclamar, sem murmurar, mas entendendo que Deus está no controle. E tudo aquilo que você vive hoje deve ser colocado diante de Deus e aprendido e assimilado para a sua edificação e também para a glória do nosso Senhor. O contentamento cristão, ele nasce da certeza da presença divina nas nossas vidas, não de abundância material. Você tem que estar contente, meu irmão, porque Deus está com você sempre. Você tem que estar contente, porque Deus está junto de você a cada instante. Não é riqueza material, não é abundância que vai gerar esse contentamento em você, porque existem milionários hoje que choram porque não conseguem preencher o vazio que existe dentro de sua alma. Existem milionários hoje que talvez entregariam toda a sua riqueza para ter a paz que nós temos. E ele então finaliza no versículo tão conhecido, Filipenses 4, 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. O verbo significa capacidade sustentada. Paulo afirma ter poder. Na verdade, ele não afirma que pode conquistar tudo. Esse é um versículo muitas vezes mal interpretado. Ele não está dizendo aqui que pode tudo, mas que ele suporta tudo com fidelidade, porque Deus está com ele. Ele suporta tudo, porque Deus está com ele. E se ele pode, nós também podemos suportar toda e qualquer circunstância, porque Deus está perto. Nosso Deus está perto. Ele está conosco em todo o tempo. Vejam que esse entendimento, ele nos liberta da tirania do desejo desenfreado. E muitas vezes esse desejo desenfreado por ter coisas nos gera uma série de frustrações. Mas o apóstolo ensina a receber com gratidão e também a perder sem desespero, porque a nossa vida está ancorada em Cristo e não nas circunstâncias. Feche seus olhos e diga: minha vida está ancorada em Cristo e não nas circunstâncias. Diga de novo e diga com fé: minha vida está ancorada em Cristo e não nas circunstâncias. Eu quero caminhar aqui para as conclusões. Queria já convidar aqui o Ministério de Louvor. A moderação cristã, conforme nós aprendemos e refletimos nesse texto, é uma virtude abrangente, meus queridos, que integra emoções,
pensamentos e comportamentos. Ela nasce da consciência de que o Senhor está perto e se manifesta como testemunho visível de uma fé madura. Andar com moderação representa uma fé madura. Na vida cotidiana, essa moderação se expressa de forma concreta no sentir, quando escolhemos transformar a ansiedade em oração constante, confiando nossas incertezas a Deus. Mas ela se manifesta também no pensar, quando disciplinamos a mente, selecionamos aquilo que edifica e reflete a verdade divina. Mas se manifesta também no viver, quando aprendemos o contentamento, reconhecendo que Deus é quem nos sustenta e que Ele é suficiente em toda e qualquer estação da nossa vida. Em uma cultura marcada por excessos, urgências, inquietações, esse chamado à moderação cristã nos desafia. E ela representa uma mensagem ao mundo. Ela mostra sem palavras, meus queridos, a moderação da igreja, a nossa moderação, ela mostra sem palavras ao mundo inteiro que Cristo é suficiente e que é possível viver em paz e que é possível ter uma vida com equilíbrio, com gratidão e com esperança, unicamente porque estamos em Cristo Jesus. Que essa virtude silenciosa e profunda, ela seja conhecida não apenas por confissões verbais, mas por uma existência moldada pela confiança em Deus, guardada por sua paz e fortalecida por sua graça. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, eu vou orar com vocês. Em seguida vamos ter uma canção e depois o pastor assume. Queria que é possível que você esteja aqui, meu irmão, e você esteja ainda em busca de uma satisfação pessoal. É possível que você esteja aqui e talvez você esteja caminhando em diversos caminhos, em diversas direções, em busca de prazer e de algo que possa encher seu coração. Ou talvez você já tem uma caminhada com Cristo há algum tempo, mas ainda não conseguiu se libertar de alguns comportamentos, ainda não consegue controlar a sua língua, controlar os seus impulsos. Eu queria que você orasse agora. Coloque diante de Deus isso. Coloque diante de Deus seu coração e a sua vida e diz: Senhor, me ajuda a viver essa moderação. Me ajuda a entender que Tu és suficiente. Tira de mim, Senhor, qualquer resquício de ansiedade e enche meu coração de confiança. Ore assim ao Senhor. Faça essa oração silenciosa agora. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Eu quero Te louvar e declarar que Tu és tudo aquilo que precisamos. Tu és suficiente para nós. Tu és aquele, Senhor, que satisfaz o nosso coração. O vazio que existe dentro de cada ser humano é do tamanho de Cristo. Senhor, e nós nos alegramos porque já fomos alcançados por Ti e porque o Senhor nos preenche completamente. Em Ti nós somos completos. Em Ti nós temos tudo o que precisamos. Então, Senhor, conforta nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a viver de forma moderada. Ajuda-nos, Senhor, a ter autocontrole. Ajuda-nos, Senhor, a controlar o que falamos, o que pensamos, o que fazemos, de maneira que a nossa conduta, ela seja um reflexo, Senhor, de uma vida que é pautada na Tua palavra. Que as pessoas possam olhar para a nossa conduta e ver que existe um Deus que governa a nossa vida. Que a nossa vida Te glorifique diante de tantas pessoas, Pai, que hoje estão aí Te rejeitando, Senhor, mas que as pessoas possam ver através de nós que existe um Deus que pode sim dar paz,
que pode sim gerar alegria, que pode sim gerar uma vida equilibrada, nos dar uma vida equilibrada, feliz e estável. Nos ajuda, Pai. Colocamos nosso coração diante de Ti. Nos abençoa, Pai, e nos conduz a esse caminho da moderação. A igreja continua em oração. Eu quero falar a você que talvez ainda não fez essa decisão por Cristo. E eu sei que tem um vazio aí dentro que ainda não foi preenchido. Eu sei que tem um desejo de paz e de felicidade que você não conseguiu achar em outros lugares que você andou. Mas existe uma verdade que nós refletimos nesta noite: Cristo é suficiente para te dar aquilo que você precisa, a paz, a alegria e a felicidade que você busca. Basta que você creia que somente Ele pode te salvar, que Ele veio ao mundo, morreu e ressuscitou e hoje está nos céus à direita de Deus. Basta que você creia e tenha fé nele, confesse seus pecados, se arrependa e decida entregar a sua vida a Ele. Entregar a vida a Cristo significa submeter as nossas vontades à vontade dEle. Submeter a nossa vida, no falar, no pensar e no agir, à vontade dEle. Você pode fazer isso aí onde você está. Você pode tomar essa decisão aí no seu coração, onde você está, e continuar conosco nessa igreja, aprendendo mais sobre esse Jesus maravilhoso. Faça isso. E se você quiser conselhos ou orientação após o culto, nós estamos à disposição para poder te orientar sobre isso. Mas decida e escolha seguir a Cristo. Essa é a verdadeira liberdade. Em nome de Jesus. Vamos louvar. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto esta canção de entrega a Ti, Jesus. O que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Conhecer a Ti, Teu nome dá louvor. Sentir Tua alegria, partilhando a Tua dor. Tudo a Ti, tudo a Ti.
igreja pode sentar por um instante. O que acabamos de cantar é o que nós temos que fazer, mas certamente é uma das coisas mais difíceis para nós, né? Meditar sobre isso, entregar. Essa é a nossa, esse é o caminho, é por essa estrada que temos que caminhar, da entrega, da renúncia. Mas nós sabemos que é um dos pontos mais desafiadores para nós. Irmãos, lembrando que no próximo domingo nós teremos o nosso último domingo do curso teológico de férias. Cadê Gabriel Munguba? Tá aí? Teologia aí? Pureza, né? Teologia e pureza. Então, no próximo domingo, lembrando aos irmãos que nós estamos de recesso da nossa escola bíblica. A escola bíblica dominical retornará dia 1º, é isso? Dia 1º, né? Dia 1º de fevereiro. E no próximo domingo, dia 25, nós teremos a nossa última aula do curso bíblico de teologia. Aos irmãos que fazem parte dos ministérios desta igreja, líderes de ministérios, líderes de PGs, todos vocês que estão envolvidos, nós precisamos de uma reunião com vocês na quarta-feira, às 18 horas pontualmente. 18 horas pontualmente, porque nós só temos de 18 até 19h30, porque 19h30 nós teremos o nosso culto de oração, tá bom? Então será uma reunião breve, rápida, objetiva, onde nós pontuaremos algo necessário para o nosso trabalho ao longo deste ano. Então, você que é líder de PG, de Ministério de Rei, está envolvido, você esteja aqui na quarta-feira às 18 horas. E hoje nós temos cantina, nossa irmã Mara Raquel está aí, né? Com as guloseimas, tem os cookies também. Um momento lá atrás para nós termos, né, aquele momento de comunhão. Mas falando em comunhão, nós temos a canção. Aí está aí as guloseimas da cantina de hoje, tá? Vamos ficar de pé. Nessa canção, nós não fizemos isso durante a apresentação dos visitantes. Então vamos fazer isso, né? Essa canção fala de abençoar o outro. E quando a gente canta, eu queria que você saísse do seu lugar, tá? E abençoasse a vida do seu irmão, tá bom? Estrada se abra à sua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, teu amor imensurável, que a graça do teu Filho Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a igreja, seja sobre todos nós. E a igreja diz: Deus abençoe a sua vida. Uma ótima